Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Como identificar e retirar os ídolos do lar? Este é o título desta mensagem. Como identificar e retirar os ídolos do lar? Em Gênesis capítulo 31, versículos 19, diz assim: E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Amém? Queridos irmãos, queridos amigos, somos adoradores de um Deus vivo ou dos ídolos deste mundo? Esta é uma pergunta. Sabemos, queridos irmãos, que a idolatria foi introduzida no mundo quando o ser humano caiu em pecado. Em sua essência, a idolatria é a substituição de Deus e de sua vontade por qualquer outra coisa. Daí, devemos entender que qualquer coisa que colocamos em primeiro lugar na nossa vida é o nosso ídolo, é o nosso Deus. Por que teria Raquel, a esposa de Jacó, furtado os ídolos de seu pai? Irmãos, vimos no relato bíblico que Raquel servia ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seu esposo. Mas ainda acreditava nos ídolos que o seu pai tinha guardado. Esses ídolos, meus irmãos, representam pecados, costumes e heranças espirituais das famílias que os filhos aprendem de seus pais. Infelizmente, meus irmãos, existem ainda hoje muitos crentes que servem a dois senhores e por isso desagradam a Deus. Eles guardam pecados ocultos e fazem coisas escondidas, pensando que ninguém vê. Mas Deus vê. Deus sabe de tudo, meus irmãos. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Como retirar os ídolos do lar? Irmãos, hoje nós vamos aprender, à luz da Palavra de Deus, a identificar e retirar os ídolos do lar. Primeiro, o que são os ídolos do lar? A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 31, versículo de 30 a 35, que os terafins, ou ídolos do lar, eram imagens de ídolos que eram carregados como amuletos para cura e prosperidade. Esses ídolos, meus irmãos, acompanhavam as famílias por gerações e representavam as terras das famílias como um protetor espiritual. Quem detivesse o ídolo da família teria direito à maior parte da herança.
como se fosse um documento. No entanto, Jacó amaldiçoou quem tivesse ocultado estes ídolos, e certamente não aprovaria de forma alguma se soubesse que Raquel tivesse feito isso, o que a motivou a fazer escondido. Ídolo, meus irmãos, significa coisa vã ou coisa inútil. Assim diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. Idolatria é colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus e supervalorizar alguma coisa de forma espiritual. Os demônios usam a idolatria para enganar as pessoas. O diabo, meus irmãos, vive a qualquer custo tentando nos enganar. Os ídolos do lar hoje são superstições, misticismo, simpatias, o dinheiro, que é um Deus deste mundo, o prazer da carne, mentiras, coisas que se fazem em oculto, o fanatismo por futebol ou política, tradições familiares e a internet, que tem dominado muitas pessoas, meus irmãos. Esses são os ídolos do lar hoje. Portanto, queridos, peça ao Espírito Santo que te mostre se há ídolos em seu lar. Segundo, consequências dos ídolos no lar. Em Gênesis, capítulo 35, versículo de 1 a 5 e de 16 a 19, diz que Jacó mandou tirar os ídolos do lar que havia no meio do seu povo. E a partir daquele momento, Jacó determinou que não aceitaria nenhum mal no meio de sua família. O seu povo precisava se purificar para receber a promessa de Deus. Quando Jacó se desfez dos ídolos, enterrando-os debaixo de uma árvore em Siquém, veio o terror de Deus sobre os povos da região, mostrando que Deus não se agrada da idolatria. Aqueles ídolos do lar estavam atrasando a bênção sobre a família de Jacó. E por conta disso, queridos, Raquel sofreu com a esterilidade e com muito sofrimento conseguiu ter seu filho José e depois morreu ao dar à luz para Benjamim. Vejamos algumas consequências dos ídolos do lar. A ira de Deus, o sofrimento e a morte
que é a consequência do pecado. Acredita-se, meus irmãos, que Raquel morreu por uma palavra proferida por Jacó há anos passados, em consequência dos ídolos furtados. Queridos irmãos, neste tempo, infelizmente, em muitas famílias, as pessoas trocam o cuidado com os filhos por prazeres e vaidades, fazendo dessas coisas seus ídolos, e por isso perdem os seus filhos, deixando de educá-los no caminho do Senhor. Não permitam que o sofrimento e o pecado entrem na sua casa. Retirem os ídolos de seu lar. Não permitam, queridos, que o sofrimento e o pecado entrem na sua casa. Não permitam ídolos no seu lar. Retirem os ídolos do seu lar. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, como conclusão desta mensagem, queremos deixar a seguinte palavra: fugir da idolatria, pois Deus abomina a idolatria, que é uma obra da carne. Fugir da idolatria, pois Deus abomina a idolatria, que é uma obra da carne. Quando a pessoa se entrega à idolatria, automaticamente está abandonando a Deus em troca de coisas vãs deste mundo. Não podemos usar como desculpas questões familiares para abandonar ao Senhor. Se você descobrir qualquer coisa que é abominável em seu lar, você deve destruir. Mas antes, precisa que em seu coração esteja a confiança plena em Deus, acima de todas as coisas. E a partir daí, queridos irmãos, queridos ouvintes, quando Deus for o único Senhor de sua casa, de sua família, tudo mais tomará seu devido lugar. E as coisas assim estarão em ordem. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, retirem todos os ídolos do seu lar. Amém? E que Deus assim nos abençoe.